você chegou, hoje sou eu, todos iguais. Maestro! Vamos lá. Esse balé é uma palhaça, sabe? Cantiga da Paz, vamos cantar. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faze silêncio, espera, que volte a primavera na força da oração. Transforma seus soluços em risos de esperanças no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em sua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que ao sol da confiança enfeita os teus caminhos. Olhando ao seu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Sua tristeza esquece, sorri, ampara e aquece, seja o irmão quem for, sofrendo chuva e ventos, o trigo doura o campo, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabrocha em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Muito lindo, né? Nos eleva. Eleva a Seu nossa alma. Seu Jorge possa sentir a nossa emoção. Se Deus quiser. Então, meus irmãos, graças a Deus, os nossos pensamentos elevados, a nossa alma transmitindo toda essa alegria através do nosso sentimento, de estarmos reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, na companhia desses amigos espirituais que tanto nos ajudam, que tanto nos orientam, nos estimulam para o trabalho, nos estimulam para a vida. Nós estamos, Senhor Jesus, agradecidos por tudo isso, louvando a Deus pela sua sabedoria, pelo seu amor, pela sua misericórdia, que junto de nós sempre está nos ajudando, nos orientando, para que possamos seguir os melhores caminhos que a vida nos proporciona. Estamos agradecidos ao Pai, agradecidos a Deus, por a oportunidade dessa encarnação, onde estamos contando com a ajuda dos espíritos amigos para a nossa elevação, para o nosso crescimento moral. Estamos vivendo, Pai querido, um momento de dor, um momento de sentimento aflitivo, mas confiante na sua luz, no seu amor, confiante que tudo está sobre o seu poder, tudo está sobre os seus desígnios e que nós estamos caminhando para situações melhores a cada um de nós. As situações de que cada um de nós havemos de merecer de acordo com a sua vontade. Pai querido, nós pedimos pelos nossos irmãos que estão aqui presentes,
nossos irmãos encarnados, nossos amigos, e os nossos irmãos desencarnados, que desencarnaram recentemente, e aqueles irmãos, Pai, que ainda estão inconscientes da sua verdadeira situação, que a sua verdadeira vida se inicia através da vida espiritual, que eles possam encontrar o aconchego, possam encontrar o carinho dos irmãos que já se foram, dos amigos, da espiritualidade, para que possam caminhar, Pai, consciente das suas obrigações, dos seus trabalhos, dos seus deveres. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado aos irmãos pela presença. Jesus esteja conosco. Os espíritos amigos possam intuir a nossa irmã, que vai fazer o estudo, e que nós possamos também vibrar, também na nossa consciência, acompanhar esses ensinamentos, tentar colocar em prática no nosso dia a dia. Fique conosco, Pai querido. Nos ampare e nos ajude. Proteja-nos a cada dia de nossa vida. E ampare a todos os irmãos que precisam da sua luz, do seu amor, da sua misericórdia. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, hoje a gente... Boa noite a todos. A gente inicia hoje o capítulo 20, né? Do Evangelho. O título dele é Os Trabalhadores da Última Hora. E ele se inicia com a parábola, né? A parábola dos trabalhadores, né? Da última hora. Os itens que a gente vai refletir hoje, vai ler aqui, é o 1, que é a parábola, o 2 e o 3, que estão nas instruções dos espíritos, né? Os últimos serão os primeiros. Eu vou ler a parábola, e aí eu gostaria que alguém lesse as instruções dos espíritos, para depois a gente começar a nossa reflexão, né? O nosso estudo. Tá? Então, lá. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinda. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós, outros, para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia. Fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha daquele que cuidava dos seus negócios. Aquele que cuidava dos seus negócios. Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só à 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dais tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Está em Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16.
Quem quer ler, dar continuidade? No seu coração. Posso ler, querida? Posso. O meu livro é um pouquinho diferente. É, porque o meu é uma tradução. Ah, tá. Então, Instrução dos Espíritos. Os últimos serão os primeiros. Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. O trabalhador da última hora tem direito ao salário. Para isso, é preciso que a sua bondade permaneça à disposição do Senhor que vai lhe oferecer o emprego. E que esse atraso não seja fruto da sua preguiça ou de sua má vontade. Ele... Tem alguém falando? Espera só um momentinho que eu vou... Aqui, pronto. Ele tem direito ao salário porque, desde o amanhecer, esperava impaciente aquele que o chamaria para trabalhar. Era trabalhador, apenas lhe faltava o trabalho. Porém, se ele tivesse recusado o trabalho a qualquer hora do dia, e se tivesse dito, tenham paciência, o repouso me faz bem, quando chegar a última hora, será o momento de pensar no salário do dia. Que me importa trabalhar para um senhor que não conheço nem estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse, meus amigos, não receberia o salário do trabalhador e sim o da preguiça. E o que será dado daquele que, em vez de permanecer ocioso, empregar as horas destinadas ao trabalho para praticar a delinquência, insultar Deus com palavras ultrajantes, derramar o sangue dos seus irmãos, lançar a desarmonia entre as famílias, arruinar os homens de boa fé, abusar da inocência, enfim, praticar todas as maldades humanas? O que será dele? Será suficiente dizer na última hora: Senhor, utilizei mal meu tempo, não quer me empregar até o fim do dia para que eu faça pelo menos um pouco da minha tarefa e assim me pagar o salário do trabalhador de boa vontade? Não, o Senhor lhe dirá: não tenho nenhum trabalho para você no momento. Desperdiçou seu tempo, esqueceu o que havia aprendido e não sabe mais trabalhar na minha vinha. Você deve recomeçar a sua aprendizagem e, quando estiver mais disposto, venha me procurar e eu lhe abrirei meu vasto campo, onde poderá trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, todos vocês são os trabalhadores da última hora. Pode sentir-se bem orgulhoso o homem que disser: comecei meu trabalho ao alvorecer do dia e só terminei ao anoitecer. Todos vocês vieram quando foram chamados, uns mais cedo, outros um pouco mais tarde, para a reencarnação que agora estão vivendo. Porém, há quantos séculos o Senhor os está chamando para trabalhar em sua vinha, sem que aceitem o convite? É chegado o momento de receber o salário. Empregue bem esta hora que resta e nunca esqueçam que a existência, por mais longa que possa parecer, não passa de um momento muito breve na imensidade dos tempos que formam, para vocês, a eternidade. Pode continuar. Lê o terceiro, o 3 também? Tá, ok. Pode. Henry Heine, Paris, 1863. Jesus empregava a simplicidade dos símbolos em sua linguagem. Os trabalhadores da primeira hora foram Moisés, os profetas e todos os espíritos superiores que reencarnaram para iniciar as diversas etapas do progresso. Eles foram os porta-vozes da espiritualidade. Os trabalhadores da segunda hora foram os primeiros mártires, aqueles que deram sua vida pelo cristianismo, os apóstolos, os sábios, os filósofos, os pais da igreja, entre eles Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Os trabalhadores da última hora são os espíritas. Eles foram anunciados e profetizados desde a vinda de Jesus. E mesmo chegando por último, eles receberão a mesma recompensa, ou melhor, receberão uma recompensa ainda maior. Por serem os últimos a chegar, os espíritas aproveitam o trabalho intelectual já realizado por seus antecessores,
pois o homem deve herdar do homem. O trabalho dos espíritas e seus resultados são coletivos, e Deus abençoa a solidariedade. Muitos daquela época revivem hoje, ou reviverão amanhã, para completar a obra que outrora iniciaram. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã encontra-se entre vocês. Eles estão mais esclarecidos, mais adiantados, por isso trabalham hoje na cúpula do edifício e não mais na base. Seus salários serão proporcionais ao seu mérito na obra. A reencarnação valoriza e faz com que a filiação espiritual se torne eterna. O espírito, chamado a prestar contas de seu mandato terreno, sente no ar o pensamento de seus antecessores e compreende que a tarefa, que outrora começou, deve continuar. Então, retorna para a luta, amadurecido pela experiência adquirida, e procura avançar ainda mais. Todos os trabalhadores, tanto da primeira como da última hora, compreendem a profunda justiça de Deus e, em vez de se lamentarem, passam a adorá-lo. Um dos verdadeiros sentidos dessa parábola, em que os últimos serão os primeiros, como em todas as outras parábolas que Jesus dirigiu ao povo, contém um ensinamento de que a vida continua no futuro. As parábolas trazem, através de suas formas e imagens, a compreensão da magnífica harmonia entre todas as coisas do universo e da solidariedade que liga os seres de hoje com o passado e o futuro. Prontinho. Obrigada, Valéria. Por nada. Precisando é só chamar. Então, gente, vamos refletir um pouco aqui. Eu não vou fazer uma reflexão literal do texto, né? Porque, assim, o texto está muito claro, né? Eu vou me ater, assim, numa reflexão na parábola em si, porque a gente sabe que a mensagem, os ensinos de Jesus, ele contém muitos simbolismos, né? São várias, os ensinos de Jesus, ele, na verdade, são revestidos de vários sentidos. À medida que a gente vai se desenvolvendo, a nossa mente vai sendo trabalhada, né? Se abrindo mais para as coisas espirituais, são como véus que a gente vai desvelando, né? E esses sentidos vão se aprofundando mais, a gente vai tendo uma visão mais bem profunda da mensagem de Jesus, né? Então, num primeiro momento, a gente acha injusto, né, essa parábola. Os primeiros, os que trabalham mais, que começam a trabalhar mais cedo, receber o mesmo salário daqueles que praticamente trabalharam só 1 hora. Mas existe todo um simbolismo em volta das parábolas de Jesus, né? Nesse último item, o Henry Heine, ele fala disso, né? E aí, para a gente entender melhor essa parábola, a gente precisa primeiro compreender esses símbolos, né? Que estão contidos nela. Senão, a gente não consegue pegar o sentido real. Ou seja, um fundo dos sentidos, né? Então, na parábola, a parábola, ela trata sobre o convite ao trabalho que Deus faz a todos nós, né? Ou seja, as diferentes categorias de servidores ao longo do tempo. Diz no final, há quanto tempo nós não estávamos sendo chamados, né, à vinha. O dono da vinha disponibiliza o serviço aos trabalhadores, o local, né, onde ele deve atuar, a forma e o valor da remuneração. O trabalhador, dessa forma, ele recebe a oportunidade de progredir. A
e no campo que lhe foi destinado, ou seja, na vinha, né? E é selecionado de acordo com a experiência de cada um. Ou seja, Deus não exige de ninguém nada do que além do que a pessoa pode dar. Então, assim, na verdade, essa é uma analogia da nossa reencarnação, né? É convidado a vir a trabalhar na vinha do Senhor, né? A parábola em si, ela trata disso. Aí o reino dos céus é o estado de plenitude, né? É quando a gente alcança a nossa evolução, né? Através da nossa atividade, da nossa perseverança, da nossa coragem, né? E aí, só através dessa perseverança, da nossa boa vontade de progredir, é que que o ser humano atinge o estado de perfeição, né? Através do conhecimento também, né? E da nossa transformação moral. Isso a gente adquire através das inúmeras reencarnações e no plano espiritual, porque a gente também progride no plano espiritual, quando a gente está na erraticidade. Aí, aqui, a questão do dia judaico, né? Que é para a gente entender essa coisa da primeira hora, nona hora, terceira hora, é que na cultura judaica o dia começa e termina com o pôr do sol. Né? Então, o nosso dia é de meia-noite a meia-noite, né? Eles começam 6 da tarde e vai até 6 da tarde do outro dia, né? E aí, o que acontece? O nascer do sol é cerca de 6 horas da manhã. Então, assim, a gente fazendo uma comparação, a hora primeira deles são 7 horas da manhã nossa, a hora segunda é 8, a terceira hora é 9 horas da manhã, e por aí vai, né? Para a gente entender essa questão das horas que a parábola fala, né? Então, o pai de família é Deus, né? E a vinha somos todos nós, né? A humanidade, ou seja, é o campo de trabalho, o aprendizado, né? A via de progresso coletiva, tanto individual quanto coletiva, né? Porque se a gente pensar em Deus, todo o universo é a vinha, né? Todos os mundos são a vinha do Pai. E a terra é a vinha de Jesus, né? Que é o nosso governador, né? Ele é o governador do planeta. Então, o planeta Terra, a vinha de Jesus. O trabalhador da última hora é aquele que realiza as tarefas que lhe foram confiadas, né? Que lhe cabem no mundo, com dedicação, com sacrifício, com renúncia e amor, né? E o ajuste de contas, né? É o momento da aferição dos resultados, né? Quando ele pede para o administrador chamar os trabalhadores para fazer. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu estou. Estamos. A minha internet deu uma quedinha aqui. Então, o ajuste de conta nada mais do que a aferição dos resultados verificados, né, do trabalho, do progresso que a gente realizou, da nossa melhoria espiritual, visando sempre o nosso futuro, as nossas próximas reencarnações, os planejamentos que a gente vai fazer para as próximas reencarnações, né? E esse aproximar da noite, que é quando ele chama, né, os trabalhadores. Só um minuto. Trago comigo o pecado, vem deles me libertar. Não quero ser tresmalhado, quero para sempre te amar. Atende. Desculpa aí, gente.
Então, o aproximar da noite, ele está relacionado ao final da nossa reencarnação, ao fechamento de um ciclo, né? E tudo isso a gente pode também pensar coletivamente, né? Então, o fechamento de um ciclo, hoje a gente está a nível planetário, a gente está fechando um ciclo, né? Com essa pandemia, a gente sente que a gente está mudando, está havendo uma mudança de ciclo, em termos de planeta, né? Das questões espirituais com essa pandemia. Então, tanto a nível individual quanto a nível coletivo, né? Então, são esses os símbolos que a parábola nos traz, né? Agora, a gente vai tentar fazer a reflexão com base nesses símbolos, né, da parábola em si. Eu percebo que na parábola a gente tem 3 pontos assim, chaves, né, primordiais, que é as horas que cada um foi chamado, né, o pagamento, o valor, né, do pago, e o trabalho realizado por cada um. Esses pontos, eles são bem presentes assim na parábola. Em relação às horas, a gente percebe que, pode dizer que cada um é chamado à sua hora, ou seja, a hora de despertamento de cada um de nós. Então, a primeira hora, ele foi lá e chamou alguns trabalhadores. Na terceira hora, ele saiu novamente e angariou novos trabalhadores. Na 9ª hora, então, essas horas se referem ao despertamento e depende de cada trabalhador, de cada um de nós. É o momento que cada um está apto a aceitar esse convite ao trabalho da vinha, né? O pagamento é igual para todos, porque, na verdade, ele independe do tempo trabalhado. Pois, para o senhor da vinha, o que importa não é a quantidade de horas trabalhadas, mas e sim a qualidade de trabalho. Por isso que o pagamento é igual para todos, né? E não as horas trabalhadas, né? E aí a gente, vendo essa questão do trabalho, da qualidade do trabalho, eu lembrei que no livro de Emmanuel, livro Pensamento e Vida, tem um capítulo que ele fala do trabalho ação e do trabalho serviço. Lá ele coloca que o trabalho ação é o trabalho puramente atomecânico. Ele gera progresso, ele modifica o meio, ele gera conquista, gratidão, ou seja, a gente realiza sempre esperando algo em troca, uma recompensa, né? Ou financeira, ou uma melhoria, ou uma gratidão. Ele coloca que o trabalho-ação, ele se dá dessa forma, e ele está sempre voltado para o mundo, para o material, né? Ele transforma o ambiente que a gente vive, né? Já o trabalho-serviço, ele diz que ele transforma o homem, né? Transforma o homem e o meio. E cada um emprega o seu tempo, e como cada um emprega o seu tempo. Como cada um emprega, né? O trabalho-serviço, ele é voltado para a qualidade, para a intenção do que eu estou realizando, né? Ele não espera recompensa, ele trabalha simplesmente por amor, né? Pelo prazer de servir. Ele está sempre realizando além daquilo que é pedido, que é colocado, né? Com sentimento.
com dedicação, ou seja, ele trabalha com o coração, né? Um complementa o outro, né? Porque enquanto o trabalho, não existe o trabalho-serviço sem o trabalho-ação, né? O que difere é que no trabalho-ação, a minha intenção está voltada para a recompensa, para eu receber algo em troca, com aquele trabalho que eu estou realizando. E o trabalho-serviço, ele tem o trabalho-ação, mas eu não tenho intenção, a única coisa que me move é a alegria de fazer o trabalho, o prazer de servir. E ele diz ainda que o trabalho-serviço, olha que coisa bonita que ele fala, o trabalho-serviço, ele desdobra as ações das esferas superiores na Terra. Então, ou seja, por meio dessas pessoas que realizam o trabalho-serviço, que se propõem, né, a fazer esse trabalho, essas pessoas elas se tornam instrumentos da bondade divina. Que é através dela que Deus realiza a sua providência e a sua previdência na Terra, através do trabalho-serviço. E aí a gente pensa, né, pensando sobre tudo isso, a gente precisa ter cuidado, né? Às vezes a gente assume trabalhos sem nos preocuparmos realmente com a qualidade do que a gente está fazendo, né, realizando. Isso em todas as esferas das nossas vidas, né? Se a gente for prestar atenção na família, no trabalho em si, né? Na empresa, nas instituições, na casa espírita, né? Então, a gente tem que estar sempre assim, voltado, prestando atenção realmente o que nos move a estar realizando aquele trabalho, né? Continuando aqui, parábola dos trabalhadores da primeira hora, quando eles são chamados para o acerto de contas, eles reclamam do salário, né, que recebem quando eles percebem que os últimos chamados trabalharam menos e receberam o mesmo valor, né? Por que isso? Mais um simbolismo lá. Por quê? Porque o trabalho realizado deles foi o trabalho-ação, né? Eles estavam voltados para a recompensa, preocupados em receber a recompensa, né? Pelo que tinham realizado. Se tivessem realizado o trabalho-serviço, eles não estariam preocupados se os outros tinham recebido o mesmo valor que eles e terem trabalhado menos. Porque a alegria, quando a gente, por exemplo, se a gente for pensar numa instituição espírita, né? Assim, a nossa casa, quando chega um trabalhador novo, a gente pelo menos deveria sentir alegria, né, pelo trabalho, porque é mais um que está chegando a se somar aos nossos esforços, né, para que a gente consiga realizar o trabalho na vinha do Senhor. Mas às vezes não é sempre assim que acontece, né? Às vezes a gente tem uma pessoa, já ouvi tanto assim, eu tenho 30 anos de casa. Então, a pessoa acha que porque está mais tempo ali, ela trabalhou mais, ela é mais importante, ela é mais... Enquanto que um que está chegando ou que está há pouco tempo ali, ele está fazendo um trabalho com muito mais qualidade, ele está vindo com visões diferentes, né? Trazendo coisas novas, fazendo com mais eficiência, né? Eu estou dando o exemplo da casa espírita, mas isso é para a vida, né? Numa empresa acontece muito isso, né? Os mais antigos, eles sempre acham que devem ser mais valorizados do que aqueles que estão chegando, né? Eles acham que têm mais experiência, que eles já construíram um saber e tudo. Então, assim, esse que está chegando não, é jovem, é novo, não está maduro, então está aprendendo, mas
não é bem assim, porque existe a questão da maturidade, existe a questão da própria qualidade do trabalho. Então, mais tempo não quer dizer que você trabalhe mais ou bem, né? Pode até ter trabalhado mais, mas não com qualidade, né? E a gente vê isso também na parábola do filho pródigo, né? Quando aquele filho retorna à casa do pai, o filho que ficou, ele se aborrece com o pai, pela festa, pela recepção que o pai proporciona àquele filho que saiu, né, e gastou toda a herança, né? Ele se sente mal, ele diz, poxa, eu estou aqui, fiquei ao seu lado, né? Aguentei as pontas aqui, ele saiu, torrou toda a sua herança e agora volta e você faz uma festa para ele? Quer dizer, olha o sentimento de egoísmo, né? Então, que ele deveria também estar se felicitando pelo irmão ter retornado à casa do pai. Mas ele se sentiu ofendido, ele se sentiu preterido, né? E aí a gente também pensa... outro ponto também que a gente pode levantar com essa questão da remuneração, né, do valor desse trabalho realizado, quando Jesus propõe coloca, né, fala essa parábola, é que também ele quer nos mostrar o seguinte, como é impossível, como é que a gente mensura, quantifica valores eternos da alma? Como a gente quantifica bondade? Como a gente quantifica dedicação, benevolência, perdão, né? Amor, renúncia? A gente tem como quantificar, como remunerar isso? Não tem, né? Só Deus sabe o que custou a cada um renunciar, perdoar, né? A dedicação de cada um. Então, assim, o que Jesus também quer mostrar com essa palavra, essa questão da remuneração, é isso, que não tem, né? Como a gente mensurar isso aí, quantificar, porque essas coisas são conquistas que a alma está buscando, né, para o seu processo evolutivo. Então, a gente não tem como... Né? E todos contribuem, independente da hora que foram chamados. Né? Independente da hora, todos nós temos aqui o que contribuir na seara divina, né? Na seara do Senhor. Se a gente chegou mais cedo, se está chegando agora, se o nosso trabalho é esse, o do fulano é aquele, cada um contribui ao seu tempo e à sua maneira. Deus, ele aproveita tudo de nós, tudo que a gente pode estar doando de nós na sua seara. E aí, tem uma coisa também que a gente vê na parábola, que no último item o Henri fala, que é da solidariedade das horas. O que é isso? É aqueles que chegam primeiro, realizam aquele trabalho, né? Os que chegam depois se apropriam daquele trabalho, melhoram, avançam, né? Como ele coloca aqui, os espíritas são os trabalhadores da última hora. Isso não quer dizer que é um privilégio dos espíritos, mas é porque a gente já encontrou muita coisa pronta, né? Muita coisa realizada, que veio lá dos primeiros trabalhadores, dos profetas, dos pais da igreja. Então, a gente encontrou já uma obra começada. Então, a nossa responsabilidade é que a gente dê continuidade a isso aí.
Então, ele fala disso, né, da solidariedade das horas, ou seja, o trabalhador da primeira hora, eles começaram os seus trabalhos e há um encandeamento, né, desses trabalhos. Também o Emmanuel, em A Caminho da Luz, ele mostra isso, né? Fala das realizações daquelas antigas civilizações, né, dos primeiros povos antigos. O Leon Denis também, depois da morte, ele fala, né, dessas civilizações antigas que eles realizaram. E vem aquele encandeamento de trabalhos, de ideias, vem, passa até chegar ao Cristo, até chegar ao trabalho de Jesus. Consequentemente, até nós, né, nos dias de hoje. E aí a gente está aqui refletindo sobre isso, sobre o que foi realizado por pessoas, né, lá atrás. E hoje está aqui refletindo sobre essa parábola. Foi um trabalho de nossos irmãos que começaram lá atrás, né, realizado pelos que nos antecederam. Então, assim, o trabalhador que chega, ele se apropria do trabalho anterior e avança. Né? Isso é a universalidade do conhecimento, né? Então, a gente chega, encontra aquilo já começado, a gente se apropria, a gente melhora, a gente se desenvolve, a gente se transforma com aquilo ali e segue. Outros vêm, se apropriam do que nós deixamos e assim o ensino vai se universalizando. Porque a vinha é do Senhor, não nossa, né? O trabalho não é nosso, isso assim, a gente realiza. Mas, na verdade, a vinha é do Pai. Alguém quer comentar alguma coisa? Fazer alguma colocação? Conceição, eu estava até procurando aqui sobre essa questão da remuneração, né? A gente estava tentando lembrar se em Missionários da Luz ou Os Mensageiros, na obra de André Luiz, né? Onde ele relata que em algumas tarefas que ele executava, né, o grupo dele, eu não lembro se foi numa enfermaria, foi um trabalho bem penoso, bem pesado, existia um diferencial na remuneração, ele recebia os bônus horas em dobro. Então, assim, a justiça divina, né, a espiritualidade, ela é perfeita nessa questão da remuneração, né? Muito mais do que a justiça dos homens, a justiça trabalhista, que às vezes só valoriza muito o trabalho intelectual, né, de quem tem uma graduação, né, uma formação educacional mais apurada, enfim. E lá não, lá às vezes, né, lá nessa obra a gente vê que aquele trabalho, né, que foi executado, né, com mais sacrifício, com mais renúncia, como você colocou, ele tem uma remuneração, né, mais justa. Né? Bem interessante isso. Tem aquele primeiro livro dele, é o Nosso Lar também, eles falam. Porque, na verdade, se vocês voltarem lá, é um bônus horas. É igual na parábola. Todo mundo recebe um bônus horas. Só que o valor desse bônus horas que eu recebo é diferente do valor do bônus horas que a Alessandra recebe, porque vai levar em consideração justamente esses componentes do trabalho, que são que a gente não tem como quantificar. Consegue entender? Sim. Então, assim, se você prestar atenção, todo mundo recebe um bônus horas. Só que o valor do bônus horas, ele difere lá. Porque eu posso ter renunciado mais, eu posso ter feito uma tarefa com mais sacrifício, né?
né? A Alessandra pode ter realizado outra coisa. Então, você vê como realmente a sabedoria divina, ela é perfeita, né? Ele vai mensurar de acordo com que você, com que Seu esforço, né? seu esforço, o seu desenvolvimento, né? A sua capacidade de renunciar, a benevolência, tudo, né? São coisas que a gente não tem como quantificar. Só Deus, né? E outro exemplo também que a gente tem, né, no próprio Evangelho, né, de quantificações diferentes, é o óbolo da viúva, né? Quando a viúva pega aquela única moeda que ela tinha, né, e coloca, né, lá no gasofilácio. E aí quase não faz barulho, né? E aí não chama atenção. Aí quando, né, os nobres, as pessoas que tinham posse chegavam a fazer questão de jogar, né, bastante coisa para fazer bastante barulho, né? E aí Jesus faz essa comparação, né? Pergunta aos apóstolos, né, quem foi que deu, né, na visão deles, a maior contribuição. Então você vê como é que tem pesos diferentes, né? Como é que a ótica humana ela está distorcida em relação a esses valores, né? Outro exemplo também do Evangelho é aquela passagem do rico, né? Do saquinho do rico e do pobre, né? Quando chega lá no céu, né? Coloca na balança. O do rico está cheio de moedas e o do pobre bem poucas moedas. Só que quando põe na balança, o do pobre pesa mais do que o do rico. O rico diz, eu dei muito, né? Eu distribuí muito. E o pobre diz, eu dei muito pouco, porque eu não tinha quase nada e tudo. Mas quando põe os dois sacos na balança, o do pobre pesa muito mais do que o do rico. Então, assim, são vários momentos que Jesus nos coloca essa coisa da remuneração. E na obra de André Luiz realmente tem essas passagens. Tem no Nosso Lar, tem acho que nos Mensageiros. Eles explicam essa questão da remuneração. Não é isso? Alguém quer colocar alguma coisa? Vou colocar aqui que eu acho que a gente tem que ter um exercício muito grande aí da humildade, né? Porque eu acho que a gente traz ainda do primarismo da gente, ou vamos dizer assim, ainda a falta da evolução, a carência da gente querer ser valorizado, querer ser reconhecido. E a gente tem que ter um respeito muito grande pela história de cada um, que a gente não conhece, né? Especialmente se a gente entender que tem uma reencarnação, que tem uma história, e que cada um tem a sua história, né? A gente, às vezes, se compara, né? O que o outro colocou aí, achando que a gente tem, de alguma forma, tem que ter um reconhecimento melhor do que o outro. Isso vai acontecer na nossa vida de formas diferentes, no material, no afetivo, no físico, de tudo. E a gente tem que ter eu acho que é muito importante, trazer a gente para a humildade, entender que ninguém é melhor do que ninguém, que se eu não estou naquela posição que eu acharia que devia estar, a gente, no fundo, tem que refletir para dentro da gente, não apontar para o dedo para o outro, né? Porque se o outro está recebendo, o mérito ele tem. E aí vem aí o estudo da última semana da fé, né? Se a gente tem essa fé de entender de que Deus vai ser sempre justo, né? Que Deus ama todos nós. Então a gente tem que ter fé que a gente vai melhorar. E entre aspas, o que a gente procura como felicidade interior vai chegar. E não é diminuindo do outro que a gente vai se sentir melhor, né? É a hora que a gente conseguir, através do nosso mérito, do nosso caminhar, se sentir mais feliz, melhor, porque é a conquista de cada um. Então, assim, é um exercício grande da humildade. Eu acho que é difícil, às vezes, das pessoas, a gente mesmo, né? Todo mundo, toda hora, acaba... Você citou muito bem, a gente que é mais velho, no trabalho, na casa de... Acontece muitas vezes, chega as pessoas mais novas e, às vezes, ele traz uma bagagem que a gente não conhece, né? E, às vezes, a pessoa brilha, né? E a gente tem que ficar feliz. Que bom que tem gente brilhando, que está trazendo coisa boa para a gente. Porque a gente, né? Agora, querer apagar o outro porque a gente quer
né? Porque a gente está se sentindo, a gente está se colocando nesse lugar. Então, mas é humano, é assim mesmo, a gente vai melhorando. Mas eu vejo que é uma humildade, a gente tem que olhar para a gente. Isso realmente passa em todas as nossas, perpassa em todas as nossas relações, né? No trabalho, na família, na nossa relação com o cônjuge, com o filho, filha, todas, porque a gente não tem essa visão. A gente fala, quando a gente fala em recompensa, a gente quer a recompensa aqui. Quando, na verdade, a gente vai ter essa recompensa na vida espiritual, que é a verdadeira vida. É por isso que ele diz que o trabalho-serviço é aquele que não espera recompensa. Aqui, né? Assim, ele faz pela alegria de servir, pelo prazer de servir. Então, ele não está ali. É muito diferente da gente, que a maioria das pessoas que está sempre... Isso a gente faz, vamos dizer assim, automaticamente. Né? Na própria relação com o filho, se um filho fizer uma ingratidão com a gente, nossa, aquilo dói, que parece que o mundo acabou. Né? A gente não consegue imaginar, né, um filho, eu te criei, eu te botei no mundo, eu te dei de mamar, eu não sei o quê, e agora você faz isso comigo, e você me responde, você me trata assim. Quer dizer, a gente não consegue se colocar, não é que a gente vá passar a mão na cabeça, mas entender, né, que aquilo ali a gente não tem que fazer. O amor tem que ser amor doação, sem a gente esperar. Se a ingratidão veio, paciência, tudo bem, né? Assim, você vai fazer o quê? Não deveria existir a ingratidão, principalmente a ingratidão filial, acho que é a pior que tem, né? Mas você tem que ter muita maturidade espiritual para você entender isso aí, né? E, na verdade, a gente não tem que estar buscando essas recompensas aqui. E eu diria também que quando a recompensa chega, também é um desafio, para você não se achar que você já é melhor. Porque às vezes a vida te dá coisas, né? Oferece experiências e retornos, que às vezes às vezes a gente acha que a gente é o bambambam, mas na realidade talvez seja até um desafio novo para nós. Porque momentaneamente a gente tem que ter muito equilíbrio, e não olhar inclusive para o outro que não teve como se ele fosse algo menor, né? Mas é alguém que está precisando talvez de sua ajuda, que está num caminho que em outros aspectos, em outros momentos, ele vai ser valorizado diferente de você. Então, assim, a gente às vezes acha sempre que a gente está na posição de pior, né? Mas às vezes a gente recebe alguma coisa melhor. E aí a gente se infla, né? Então agora tirei 10, né? É igual eu na escola, eu sentava na primeira cadeira, né? E eu adorava tirar 10. E aí eu tirava 10. Aí pronto, eu saía dali inflado, porque me sentia melhor do que os colegas. Na realidade, esse é um perigo muito grande, é o perigo da gente se achar. Eu vejo um grande exercício de humildade aí, tanto na hora que a gente não tem, como na hora que a gente também tem, a gente trazer a gente para o equilíbrio, né? Para não escorregar, né? Então, assim, esse início aí dá a entender que Jesus, na sua infinita bondade, ele conhecia os sentimentos daqueles trabalhadores, né? Como conhece ainda os nossos sentimentos, tudo nossa vontade, tudo que está lá na nossa guardado conosco, ele sabe de tudo, Deus, né? Principalmente. Então, o que ele fez? Ele sentia nesses primeiros trabalhadores a inveja, né? A inveja que eles tiveram e não reconhecer que os outros também mereciam receber, né? E que o trabalho não tinha separação
para Deus, para Jesus, né? O trabalho está pronto, merece o dinheiro, merece o bônus, né? Então, não interessa o jeito que cada um fez, o tempo que cada um levou. Se eles levaram, assim, enrolando o serviço para fazer a gente fizeram a mesma coisa do outro, que chegou de última hora e rendeu muito mais, como você colocou aí. Muitas vezes, as pessoas estão num trabalho anos a fio, já está tolhido, cansado, rende pouco. Aquela presença constante, o rendimento poderia ser maior. Chega um trabalhador de última hora, cheio de energia, cheio de conhecimento, cheio de vontade, ele vai trabalhar com mais afinco, vai render muito mais. E o chefe, no caso aí, vai perceber isso, né? Que o outro, apesar de ser uma pessoa de bem, não estava mais rendendo como precisava a firma, o trabalho do momento, né? E aquele trabalhador que chegou com disposição, né? Apresentou um serviço em 24 horas que um trabalhador daqueles iniciantes lá deveria ficar uma semana para fazer, né? Então, Jesus, na sua imensa sabedoria, ele percebeu essas coisas. Ele percebeu quem ele estava chamando para trabalhar e por que a remuneração deveria ser idêntica, né? E também tem questão aí, né? Também que diz assim, cada um segundo suas obras. A gente recebe pelas nossas obras, né? Então, a compensação é essa, cada um na sua hora e segundo suas obras. A fruta não amadurece antes do tempo. E Jesus reconheceu isso, eles deram aquilo ali, porque é aquilo que eles podiam dar no momento. Os outros tiveram a inveja e o egoísmo, né? As duas chagas. Uma questão aí também do despertar, né? Às vezes você tem um trabalhador que está ali, né? A gente tem até exemplos no Evangelho, que é o exemplo de Maria Madalena, de Paulo de Tarso, está ali sendo chamado, está ali, como diz no popular, murrinhando, aí dá aquele talo, e aí o cara na hora certa. Ele dá aquele salto muito mais, realiza muito mais do que aquele que está há anos ali. É isso também. Então, Deus leva tudo isso em consideração. Conceição, e também tem aquele exemplo, né, que às vezes a gente acha que o nosso trabalho é muito importante, a gente está fazendo uma coisa muito importante e vem... consegue fazer o nosso trabalho, milhões de pessoas fazem. É o exemplo do Evangelho, né, de Marta e Maria Madalena. Né? Também. Marta estava soberbada, né? Assoberbada com o trabalho dela, né? E aí de Madalena ali, né? Marta e lavando Maria, nos pés de Cristo, gastando seus perfumes, né? Para Jesus foi mais importante, porque ele sabia que dali ia ser a última coisa, uma das últimas coisas. Né? Talvez nunca mais tivesse aquela oportunidade. Ali, Marta e Maria é o puro exemplo do trabalho, ação e serviço. Maria estava no trabalho ação, e a Marta, né, estava no trabalho ação, a Maria estava no trabalho serviço, né, ouvindo Jesus. Ou é os dois, né? Então, assim, mesmo na casa espírita, muitas vezes a gente vê assim. Às vezes a pessoa está, um grupo de pessoas fazendo um trabalho X. Tem aqueles que idealizam, aqueles que calculam os gastos, que faz tudo isso. Mas aquela pessoa que acha que está fazendo um serviço mais pesado é que acha que está trabalhando. E gosta sempre de dizer isso. Aquilo pesado ninguém vem pegar. Só querem ficar de canetinha, de isso daquilo, entendeu? Porque não valoriza o trabalho do outro, o mesmo valor que tem o seu. Todo trabalho tem um valor para um fim, né? Seria um fim a alcançar, todos que se envolveram têm o mesmo recebem o mesmo valor, cada pode. A gente vê muito, Conceição, a gente pouco não, a gente vê bem. A gente pensa que é muito pouco, né? Não, vê muito. Então, assim, para finalizar, né, a gente já está aí com o tempo. A gente percebe que a proposta dessa parábola é para a gente justamente meditar na qualidade das nossas ações, né? Seja na seara espírita, seja em qualquer atividade das nossas vidas, a gente meditar,
né? O que é que tem me movido? É. Qual é o objetivo, as minhas metas que tem movido as minhas ações, né? Isso é o que vai definir o quanto eu estou crescendo, né? Ou se de fato eu estou evoluindo a partir da ação que eu estou realizando. Consegue entender? Então, assim, quanto mais sacrifício, quanto mais renúncia, quanto mais eu dou de mim mesmo, de esquecimento, mais eu me transformo. Amor, né? Amor, mais eu vou me transformando. Quanto mais eu quanto mais eu aguardo remuneração, reconhecimento, quanto mais eu trabalho mecanicamente, né, eu não estou me transformando, não estou realizando a minha transformação. Né? Então, eu acho que assim, a gente tem que pensar bem nisso, na seara espírita, na vida, né? O que é que nos move? O que é que eu estou realizando aquilo ali? Porque, na verdade, o que a gente busca, o que a gente vai dar conta a Deus é do trabalho que a gente fez dentro da gente, não é do outro. Não é do filho, não é do marido, não é do colega de trabalho, né? Não, é do que a gente realizou dentro de nós, o quanto nós nos transformamos com aquilo ali. Então, assim, deixando a palavra, ela nos convida a isso, né? A gente está sempre meditando na qualidade das nossas realizações. O que nos move a fazer aquilo ali? O que aquela ação está trazendo de transformação para a gente? Então é isso, gente. Eu agradeço a oportunidade da gente estar aqui junto, estudando. Espero que eu tenha contribuído com alguma coisa. Isso aqui não saiu da minha cabeça, né? Eu peguei carona assim, nos que nos antecederam através das leituras, das palestras, e a gente vai construindo isso aí, vai trazendo, né? Um pouco, uma fala de um, uma fala de outro, e a gente vai crescendo, vai desenvolvendo o nosso pensamento, né? E pedir a Jesus que nos ilumine a nossa caminhada, né, para que a gente consiga realizar cada vez mais o nosso trabalho com qualidade, com amor, né, para realizar o trabalho, ação e serviço, né, que é o que Jesus espera de nós. Quem quiser colocar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Gratidão, Conceição, muito obrigada, excelente, adorei. Muito bom também. Parabéns, muito bom. Meus irmãos, então, para a gente fechar o estudo da noite, né? Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso exemplo, Maria Santíssima, nossa Mãe querida, e a toda a falange de espíritos protetores, nossos guias, nossos mentores, nosso Divino Espírito Santo. Possamos também agradecer por essa oportunidade, estarmos reunidos com saúde, com vida, com coração aberto, para que esses ensinamentos possam realmente nos transformar. Que a gente possa refletir sobre tudo aquilo que foi dito, estudado, e transformar esse conhecimento em ação, em passos para a nossa reforma íntima, para o nosso melhoramento espiritual, para a nossa mudança. Que Jesus nos fortaleça, que Deus nos dê força e coragem nesse momento também de tanto sofrimento, né, onde as famílias estão sofrendo, a perda de entes queridos. Possamos orar para que esses espíritos sejam recebidos da melhor forma possível no mundo espiritual, que tudo tem um propósito. Agradecemos, então, por tudo isso, todas essas dádivas, todas as bênçãos, Senhor, nesse momento. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim seja. Muito bom. Parabéns, Conceição.
Obrigada, Conceição. Boa noite, pessoal. Boa Valeu, noite. pessoal. Boa noite, gente. Até quarta-feira. Quarta. Boa Se noite. Deus quiser. É Ó, quarta. pessoal da diretoria aí, a gente vai botar um convitezinho para a gente fazer nossa reunião amanhã, né? Segunda, terça-feira do mês. Beleza aí, Luiz, a galera aí que participa sempre aí, Elson, tá bom? É melhor jogar para semana que vem. Por quê, rapaz? O meu relatório não está concluído, não. Tá bom então, Luiz, eu vou aceitar a sua sugestão então, a gente faz terça que vem, tá bom? Tá. Eu também, estou pegada no relatório, não posso, não. Então tá bom, pessoal. Fica então para terça que vem, tá? Aí a gente tem que cumprir. Tá Legal? Você avisou muito em cima, tem que avisar um pouquinho antes. Digamos que sim. Tchau, gente. Ela desde a outra reunião, né? 2 meses atrás. Mas tá tudo Conceição, tranquilo. mais uma vez, gratidão. Tá bom. Excelente, Valeu. querida. Um abraço. Gente, boa noite. Tchau, tchau. Até quarta, Valeu, então. Conceição. Valeu. Um abraço. Tchau, Luz. Conceição, ótimo, parabéns. Tchau, Lúcia. Parabéns. Parabéns, Beijinho para Conceição. você. Tchau, Dona Maria. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, Boa gente. noite, Vânia. Boa noite, Leonardo. Boa noite. Tá quietinho aí, né, Léo? Ó, terça-feira que vem, conto com a sua participação na nossa reunião, então, também. Sim, eu ia pedir. Você amanhã eu ia pedir para também mudar para terça-feira que vem, que amanhã Então, ó, é formatura. fechou. online. Não, amanhã. Ô, parabéns. Parabéns, Léo. Ô, Glória. Amém. Tá tudo convergiu, então, para terça-feira que vem, então. Tá bom, gente. Ó, grande beijo. Fiquem com Deus. Valeu, pessoal. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite. Trevas que eu leve a